Olá, olá! Primeiro AproximaCast de 2026 e hoje nós trazemos aqui uma convidada mais que especial. Ela que é mentora, ela que é empresária, hoje com 4 empresas ativas, ela que em 2021 participou da 6ª temporada do Shark Tank, saiu de lá com um investimento de R$1,5 milhão e hoje está aqui para compartilhar conosco toda essa bagagem, toda essa experiência, toda essa expertise sobre marketing, vendas e, claro, planejamento estratégico para a sua empresa. Muito bem-vinda, Roberta Almeida. É um prazer te receber aqui hoje. Obrigada, Jana, pelo convite. Vamos abrir 2026 com tudo. Com pé direito, aliás, com os 2 pés, gente. Pelo amor de Deus, para eu não ser cancelada aqui. Bom, Roberta, vamos começar já, assim, trazendo um pouquinho da tua trajetória, né? E como eu coloquei aqui no início, você participou do Shark Tank. Conta pra gente o que você acredita que mais pesou na hora dos investidores escolherem o teu negócio para investir, para aportar esse valor de R$1,5 milhão, que é um valor bem significativo, sim, né? Sim, para uma empresa que estava recém começando, né? Minha empresa tinha 2 anos de mercado, então assim, foi no auge da pandemia, né, que as coisas começaram a crescer mais e sem dúvidas, tá, Jana, o que foi decisor no Shark, e é uma coisa que eu falo para todos os meus clientes de consultoria e que eu faço ao longo do tempo dos meus negócios, foi ter dados. Então, o que fez diferença eu com os investidores? Primeiro, eu tinha paixão pelo meu negócio, né? Eles analisam muito isso. Então, assim, você gostar, você entender do seu negócio. Então, isso é uma coisa que é muito avaliada. E eu saber dos números. Eu saber qual é a minha margem de lucro líquido, eu entender quais canais vendem mais, né? O tipo de produto que vende mais, porque no meu caso eu vendo para atacado, varejo e programa de afiliados. Então, eles entenderem aonde eu tinha um faturamento melhor, uma margem melhor, né? E que estratégias eu usava, que canais diversos eu usava para ter atingido aquele faturamento que eu fechei, se não me engano, 2021, eu fiz R$1 milhão, R$900 mil, e no primeiro semestre de 2022 eu já tinha feito R$1 milhão. Então, como é que eu cheguei lá e cheguei no meu valuation? Eu consegui chegar no meu valuation de R$4 milhões, que foi quando eu fui para o Shark, e pedi esse investimento de 30% por R$1,5 milhão, porque eu tinha números. E eles adoram números. Com certeza, com certeza. E aí, já linkando com o que eu gostaria de te perguntar, mas eu acho que tu vai responder mais ou menos nessa mesma linha, o que você pensa que seria o maior erro, né, das pessoas que buscam, dos empreendedores que buscam investimento hoje, né? A não ter esses dados claros, esses dados precisos e, além disso, mais alguma coisa que acaba atrapalhando? Então, isso? assim, ó, Jana, uma coisa que o mercado hoje, tá, 2026, os investidores estão colocando dinheiro, tem dinheiro no mercado, tá? Mas eles estão colocando em quem? Tem números. Quem já testou e validou, você não precisa estar grande, mas o seu produto está testado e validado. O investidor hoje ele não quer comprar uma ideia, ele quer saber a tua ideia já está funcionando. Perfeito. Para colocar o dinheiro e escalar, tá? Então, assim, você é apaixonado pelo seu negócio, você trabalha, você tá ali, você tem o controle da sua empresa, você sabe quais são os seus gargalos. Porque o investidor quer saber isso, porque o investidor, ele quer colocar, assim, existem vários tipos de investidores, né? O investimento no Shark Tank, eles colocam o dinheiro e o know-how, tá? Então você pode ter um sócio que vai estar ali, a maioria deles, tá? Que vai estar ali junto na operação e vai transferir know-how. Que era o que eu buscava. Eu queria um investidor que não colocasse só dinheiro. Eu queria um investidor que me trouxesse mais conhecimento numa área específica. Mas o mercado hoje, se você não for para o Shark Tank e você quiser um investidor, né? O cara que botar o dinheiro, que só botar o dinheiro, ele vai querer o resultado lá na frente, mas para ele colocar esse dinheiro e não ser o seu sócio operador, ele é só, de fato, um investidor, tá? Ele vai querer saber quais são os seus números, como é que estão os seus gastos, porque a gente sabe que faturar é uma coisa e lucrar é outra, né? Tá cheio de empresa aí que fatura 100 milhões por ano e dá prejuízo.
Então, o investidor, ele quer saber, tá, você tá fazendo 1 milhão, mas a sua margem tá boa? Porque não me adianta você fazer 80 milhões e não sobrar dinheiro. Sim, Né? com certeza. Então, assim, às vezes as pessoas ficam idealizando muito essa coisa de, a empresa tal fatura tanto. Eu sempre gosto de perguntar, tá lucrando quanto? Essa é a pergunta de milhões. Essa é a pergunta de milhões. Literalmente. Né? Porque, assim, as pessoas também acham assim, ó, tá muito na moda dizer, eu tenho 100 funcionários, eu tenho 50. Por vezes, Jana, o investidor vai lá e olha, tá, tu encheu de números pra parecer bonito. Será que essa folha não tá gorda demais? Será que não tem gente demais sobrando? Será que não tá faltando automação no teu sistema? Né? Porque tá cheio de gente, eu faço consultoria, que tá lá com gente em lugar errado, tem gente demais, né? Eu brinco que tem processos que acabam, ao invés de ajudar, atrapalhando, né? Isso. Porque processo demais também acaba engessando a Claro, operação. mas às vezes, Jana, falta processo. Para algumas oposições falta processo e muitas vezes o excesso de burocracia engorda a máquina. Traz mais custo. Traz mais custo e diminui sua margem. Né? Por isso que tá cheio de empresa hoje, que é uma empresa média, mas tá lucrando mais que muita empresa grande. Né? Então a gente tem aquele mito, eu tenho que ficar gigante. É relativo. E eu sempre digo, e cuida que assim, ó, primeiro você manobrar um caiaque é mais fácil. Aí você compra um botezinho, coloca um motor. Depois você compra uma lancha maior. Aí você compra um iate. Você concorda que vai ficando mais difícil manobrar. E quando você chega do tamanho de um navio... Fica bem mais difícil. Bem mais difícil de manobrar. Né? Então, os investidores olham muito isso. Que tamanho tá o teu barco, que mobilidade tu tá tendo e qual é a tua margem. Perfeito, perfeito. Roberta, quando você foi para o Shark, você já tinha uma bagagem aí empresarial, né? Você já tinha uma ou duas empresas. Eu já tinha uma empresa. empresa. A Objetos de Coração que eu fui Mas você também vem de uma família de empreendedores, então o empreendedorismo tá na veia, né? Não adianta. Mas assim, depois que você participou do Shark, o que mudou na tua visão com relação à estratégia de vendas e de marketing para as empresas? Então, assim, ó, Jana, que quando a gente vai pro Shark, a gente mergulha num mundo que a gente nem imagina, tá? É assim, a gente entra num universo paralelo, que eu digo. Porque eu saí de lá com investimento porque eu me preparei muito, tá? Foram 6 meses me preparando para ir pro programa. São várias eliminatórias. E daí ali tu começa a botar a mão num monte de coisa que tu nem colocava e tu nem imaginava que precisava. Então, esse foi um ponto. Então, foi dali que eu vi que eu nunca mais poderia deixar de ter uma empresa organizada financeiramente, tá? Com processos, ou seja, comprar bem, vender bem, equipe enxuta. Eu entender bem do meu mercado, ou seja, eu mergulhei no mundo do varejo, né? E no meu caso, eu mergulhei no varejo físico e no varejo online. Então, porque eu queria estar lá no meio daquelas pessoas que eu ia enfrentar, né? Porque não tem nada ensaiado, tá? Não tem nada programado, não tem nada. É lá na cara e na coragem. E a gravação dura mais de 1 hora. Então, a gente aparece um recorte pequeno, mas a gente fica mais de 1h30 negociando. Então, claro, eu fui também estudar mais sobre o mercado. E quando a gente sai, é uma enxurrada de empresa atrás da gente. E daí começam a te oferecer coisas que tu nem imagina. Então, assim, claro, hoje eu tenho maturidade para entender. Algumas coisas eu faria um pouquinho diferente no meu pós-programa, tá? Porque, assim, apareceu muitas empresas querendo investir, apareceu muitos fornecedores e, logicamente, também apareceu várias empresas querendo copiar, né? Sim. Porque, então, um desafio que eu tive para ir pro Shark foi, eu estudei uma estratégia, eu montei uma estratégia com o meu financeiro, tá? Eu contratei uma especialista em valuation, tá? Eu contratei uma empresa especialista em avaliação, em estrutura financeira para eu ir para o Shark. E eu montei uma estratégia onde eu falaria as minhas margens e etc., mas não de cada canal e nem de qual tipo de produto. Porque a mesma pessoa que assiste para te ver e para investir, ela também pode assistir para copiar. Então, assim, eu fui para lá, assim, eu estudei, eu me preparei para ir. Então, nessa pós-evento, a gente tem que ficar muito atento ali às milhares de propostas e milhares de coisas que aparecem, né? Porque não existe um milagre.
Então, assim, tem gente querendo te vender milagres e milagres, esse milagre não existe. A gente vai chegar nesse ponto já Isso. desses milagreiros. E daí, Jana, então assim, esse foi um grande aprendizado. E assim, mas foi maravilhoso. Eu não me arrependo de ir. Eu iria outra vez. Na verdade, agora nós fomos chamados, né, todos os ex-participantes que saíram de lá com o investidor, para participar de uma mentoria com investidores, porque tem novos investidores querendo fazerem novos investimentos, né? Então, esse programa de mentoria com os investidores é comandado pelo maior fundo, Venture Builder da América Latina, tá? Então, assim... Explica para as nossas espectadoras aqui. O que é um Venture Builder? É uma empresa, tá? Que eles têm vários investidores e eles investem, ou seja, são vários fundos, né, que investem em outras empresas. Então, eles são especialistas em investimento, né? Não é uma empresa única, é um grupo de investidores que coloca dinheiro nas empresas. E daí, lógico, às vezes pode acontecer de vir um investidor solitário ou pode vir esse fundo, né, que é o maior da América Latina, e colocar o dinheiro na sua empresa. Então, eles estão agora participando de seletivas, nós estamos passando de seletivas, estudando, e daí você vê também que aí já é um outro universo, né, que é só do mundo dos investidores, o que o mercado está atrás, né, o que você deve continuar fazendo, o que você não deve continuar fazendo, mas majoritariamente, hoje só se investe em empresa que já está rodando e está validada, né, ninguém mais quer investir em sonho. Perfeito. E vendo você falar de toda a tua preparação, né, para ir para o Shark, você acha que foi daí que surgiu essa ideia para o seu outro negócio, para sua outra empresa, que é a mentoria? Assim, considerando que você que já era uma pessoa, né, que estava preparada, que já vinha de uma veia empreendedora, que já tinha empresa, precisou estudar, precisou se preparar. Muito. Você percebeu aí um furo no mercado, uma necessidade do mercado para auxiliar outros empreendedores? Foi daí que surgiu? Então, Jana, na verdade a ideia surgiu, tá? Porque eu cansei de gastar o meu tempo com pessoas que me procuravam, que pediam ajuda, que eu parava, eu ia na empresa da pessoa, que a pessoa queria saber, Roberta, como é que tu guinou o teu e-commerce? E eu comecei com um investimento de R$1.000. Como é que tu começou a Miss Festas, que eu comecei com R$0? Foi trabalhando em casa. Eu tenho uma empresa de evento há 15 anos, para quem não sabe, chamada Miss Festas, que eu comecei do absoluto zero, né? E hoje a gente faz evento há 15 anos, de tudo quanto é tamanho. Então, as pessoas vinham e me pediam, Roberta, como é que tu começou do zero? Como é que tu foi parar no Shark Tank? Como é que tu estruturou a empresa? Como é que vende no digital? E eu parava, generosamente, e ajudava. E quando eu via, Jana, a pessoa não fazia nada. E eu falei, chega. Cansei. Agora, se você quiser o meu conhecimento e o meu tempo, ele vai ser monetizado, né? Vai ser estruturado. E daí, eu tinha muita demanda. E eu tenho até hoje, na verdade, eu tô com bastante demanda, né? Então, assim, por quê? Porque eu vi que as pessoas estavam querendo pessoas com experiência real. Porque, gente, nada contra coach, mas assim, na internet tá cheio de gente que fala pra você fazer. Agora, que ela já passou e fez, são outros 500. Exatamente. Entendeu? É isso que eu queria te perguntar, inclusive, né? Sim. Porque assim, hoje a gente abre o Instagram e tem lá, mentor high ticket, mentor high ticket. Te ensino a faturar não sei quantos milhões. Te ensino a alavancar a sua empresa. Eu, como advogada, tem vários assim. Sim. Tirar o seu escritório do 0 para 100 mil em um mês de faturamento, né? Sim. Enfim, eu particularmente, até já comentei contigo em outras ocasiões, quando eu vejo esse tipo de abordagem, me dá um arrepio já. Eu já penso, falcatrua. Falcatrua, com todo respeito, mas é o pensamento que me vem. Porque você vê nitidamente que algumas pessoas, elas não têm bagagem, elas não têm know-how, elas nunca tiveram uma empresa. O que elas têm é vender cursos na internet para te ensinar a ganhar, mas elas ganham dinheiro vendendo sonho. Isso. Vendendo sonho. Sim. Né? Então, assim, como que você classifica uma pessoa para ter essa capacidade de dar uma mentoria? É por tempo de experiência? É por sucesso do negócio? Como que você, Roberta, vê uma pessoa capacitada para mentorar
uma empresa, por exemplo, um empreendedor? Então, Jana, assim, ó, eu acredito muito, tá? Que é exatamente o caminho que eu faço, que é, para você ensinar alguém, você precisa ter know-how. Tá? Então, assim, um mentor é a pessoa que vai guiar outra pessoa. Você tem que ter vivido na prática. Você tem que, exato, ou seja, um mentor, ele é um atalho de tempo. Em vez de a Janaína errar por 1 ano, o mentor vai encurtar os erros dela. Não significa que ela não vai errar. Entendeu? A gente vai encurtar. Só que tem que lembrar que eu só posso ser um mentor, na minha concepção, daquilo que eu entendo. Eu não posso, Roberta, dar a mentoria de advocacia, eu não entendo nada. Eu vou dizer, liga lá pra Janaína e ela resolve. O máximo que eu vou poder te dizer, ó, eu tenho uma advogada ótima, liga lá que ela vai te resolver, né? Eu posso dar mentoria sobre dentista? Não posso, eu não sou dentista. Agora, se um dentista estiver precisando organizar processos internos, melhorar a estrutura de vendas, melhorar a estrutura de marketing desse dentista, pode me ligar. Por quê? Porque é a minha especialidade e é o que eu faço nos meus negócios, né? Então, assim, para você ser um mentor, na minha opinião, você precisa primeiro ter experiência, tá? Você precisa transmitir segurança para a pessoa, você precisa ser uma pessoa muito responsável, porque aquela pessoa que te contratou, ela tá confiando no teu know-how. Sim. Né? E outra, quando você contrata um mentor, você quer contratar alguém que tenha uma bagagem. Porque se for para ficar você errando ou ficar atirando para cima e para baixo, você faz sozinha. Sim. Né? Exatamente. Então, e o que acontece na internet hoje? Tá cheio de gente vendendo um monte de milagre e, gente, não existe milagre. Eu trabalho desde que eu tenho 14 anos, eu tenho 46 anos, tá? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, Jana. Meus pais são empresários, começaram do zero, eu trabalhei com eles dos 14 aos 30 anos. Então, eu acumulo uma bagagem dentro de empresa. Para você ter uma ideia, eu só tive um único emprego CLT durante 1 ano, que foi na empresa da minha família. O restante, eu não era empregada CLT, eu já nasci no risco, tá? Então, por que eu me sinto preparada? Porque eu tive 16 anos e eu fiz tudo na empresa da minha família, de limpar chão, fritar pastel, até exportação. Eu passei por todos os setores. Eu me formei em administração, eu tenho MBA em gestão de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, eu fiz vários cursos na área de empreendedorismo. Então, eu me qualifiquei para poder guiar alguém. Se hoje uma empresa faz 100 milhões por ano, eu posso ajudar ela? Provavelmente não. O meu negócio não faz 100 milhões por ano. Eu posso te ajudar, de repente, num problema que tu tá ali e a gente ter alguns insights juntos, né? Porque tem isso... coisa específica. Claro, porque também acontece muito o quê, Jana? A empresa cresce muito, mais do mesmo. E não consegue enxergar. Então, às vezes, eles querem alguém de fora para trazer um oxigênio. Entendeu? Agora, se tu falar, Roberta, eu quero faturar 5 milhões, 10 milhões, 11 milhões. Vamos lá. Entendeu? Eu posso dar mentoria de finanças? Não. Eu posso analisar um DRE, olhar, saber. Agora, tudo sobre finanças, mergulhar profundamente, eu não posso. Então, eu faço o quê? Eu faço até uma parte. Agora, aquela coisa básica, gente, ó, básico, Janaína tá aqui na minha frente, ela vai rir. Mas o básico, que é planilha de custos, de precificação, planilha de controle pessoal, de controle financeiro da empresa. Isso é muito básico. Isso eu vou, ensino, dou modelo. Agora, se você quer um aprofundamento, eu vou ter empresas parceiras para te indicar. Então, um bom mentor, na minha opinião, é alguém qualificado, que tem experiência naquilo que você precisa, né? Porque, só para lembrar pra vocês, gente, a internet aceita tudo. Gravar aceita tudo. Hoje em dia tem inteligência artificial que monta um prompt para você, tem inteligência artificial que te monta manuais. Agora pede pra inteligência artificial implantar isso na vida real. Executar. Na verdade, né? E aí eu volto ainda nessa questão dos nossos mentores da internet, que assim, não existe execução. Existe um plano único para todos os clientes e não existe a execução. E nem a personalização, né? Nem a personalização, nem a execução. E aí é muito fácil também vender, porque daí o que acontece? Não deu certo? É porque você não executou da forma que eu falei para executar. Sim. A culpa ainda é do empreendedor. Sim. Né? E, assim, e tem uma outra questão também que é a seguinte, Jana. Eu sempre falo para os meus clientes, tá? Quando a pessoa vem fazer mentoria comigo, eu sempre pergunto. Você está disposta a fazer? Você está disposta a mexer? Isso é muito importante, senão o teu trabalho não tem valia nenhuma. Claro. E assim, e a outra coisa, eu nunca vendo milagre, tá? Então, mas... eu sempre analiso primeiro, eu faço uma reunião e entendo se o que
a pessoa quer, eu posso entregar. E eu sempre falo para ela, eu vou te dar um carro com um tanque cheio e um mapa na mão. E vou te ensinar o percurso. Mas quem vai dirigir esse carro é você. Entendeu? E claro, então ao longo do caminho vai ter que abastecer de novo, vai ter que talvez trocar o pneu, entendeu? Vai ter que dar uma desacelerada e eu vou ali acompanhando, né? Qual é o problema? Por que tá cheio dos mentores, high ticket e tal? Porque eles vendem uma coisa chamada milagre. Eu vou fazer um milagre. E o ser humano, ele tem a mania de não sair da zona de conforto. Sempre o caminho mais fácil. Sempre o caminho mais fácil. O caminho mais então, fácil. por exemplo, eu nunca falo, vai ser super fácil. Eu sempre já dou uma dimensão, olha, a gente precisa começar com 5 encontros, 12 encontros, 15 dias, eu entendo o cenário, né? Então, ou seja, comigo você vai ter que trabalhar. Por que tá cheio de gente que vende? Porque as pessoas querem zona de conforto, tá? Monjaro tá aí para provar que as pessoas, elas querem emagrecer, mas elas não querem ir pra academia, elas não querem se alimentar saudável, né? Elas não querem mudar os hábitos. Entendeu? Então, assim, tudo pela zona de conforto. O medicamento é ótimo, com certeza, tá ajudando muitas pessoas. Sim. Mas ele sozinho não pode fazer milagre. Entendeu? Então, ou seja, eu sozinha não posso fazer o milagre. E o empresário, e por vezes acontece, o pessoal que vende o milagre, saiu do escritório do 0 aos 100 mil da noite pro dia, pergunta quantas vezes ele sentou e foi fazer aquilo. A maioria das vezes nenhuma, né? Entendeu? A maioria das vezes nenhuma. Vender o conforto, vender o atalho, Jana, gera mais repercussão. Gera mais gatilho, gera mais... Sim, porque é a facilidade, né? A gente é atraído pelo fácil. O que vende mais? Aquele antes e depois emagreça e fica com a coxa dura e maravilhosa. Protocolo 21 dias. Isso. Ou um processo de transformação onde durante 6 meses você vai melhorar a alimentação, você vai melhorar o seu sono, você vai precisar vir para academia, não adianta só pagar, você tem que fazer a academia. Gente, tem que ir, não entendeu? adianta só pagar. Isso então, Jana, agora só que a gente tá vendo um momento maravilhoso no digital, tá? Que é, as pessoas cansaram dessas pessoas que vendem uma coisa que elas não fazem. Entendeu? Então, a gente tá entrando em 2026 num ano onde as pessoas querem as coisas de verdade. Você tem know-how pra isso? Você sabe fazer isso? Sabe? Me mostra que você faz. Então, claro, eu não tenho dificuldade de adquirir clientes, por quê? Primeiro, eu tenho negócios que funcionam até hoje, né? Então, eles estão consolidados no mercado, eu trabalho com isso, então, assim, eu fico muito tranquila e dou graças a Deus, porque a gente também, às vezes o cliente vem e fica, mas será que vai dar? Mas será que não sei o quê? E eu sou muito pé no chão, tá? Se eu sento com um cliente e vejo que não vai dar, eu falo, eu acho que a gente vai fazer até aqui, e eu vou trazer mais a empresa X, fulano Y, e a gente daqui vai pra lá. Uhum. Entendeu? Não à toa, né, que eu tô muito contente, que hoje eu fui fazer meu cabelo e tal, enfim, né, vim, né, no podcast de Janaína, a gente tem que, gente, maravilhosa, né? E estava conversando com a minha mentorada, que tem um salão de beleza, e ela mais que dobrou o faturamento, tá? Que maravilha. Mais do que dobrou. E lucro, tá? Ela manteve o lucro, ela aumentou o faturamento e manteve margem, tá? Indo super bem. E eu tava falando pra ela, o meu pior cliente cresceu 45%. O teu pior. O meu pior cliente. Então, ou seja, porque eu não ofereci nenhum milagre pra ele. Quando ele veio pra minha mão, eu falei, não, dá pra crescer até aqui, mas eu te garanto que, no mínimo, se tu fizer metade do que eu te falar, né, tu vais ter crescimento. Né? Então, ou seja, agora pergunta pra esse povo que vende vou levar o seu escritório do 0 aos 100, traz aqui quantos ele tirou do 0 aos 100 em um mês. Não tem essa estatística, obviamente, né? Entendeu, obviamente. Jana? Então, é fácil tu vender o milagre, né? Eu prefiro não vender milagre, eu prefiro vender vida real, mas assim como nos meus outros negócios eu vendo tudo muito real, eu tenho cliente há muitos anos. Então, assim, eu trabalho muito com recorrência, com indicação. Por quê? Eu gosto de uma construção de uma base sólida, né? Sim. Porque vocês podem ver, tá cheio de mentores que assim como eles chegam, eles somem do mapa. Exatamente, exatamente. E um bom negócio, né, Jana? Ele tem que ter base sólida, não interessa. Com certeza, a base é o essencial, até para ele poder crescer, alavancar de forma sustentável, né? Isso. Eu sempre falo isso para os meus clientes, e aí eu falo isso na questão do embasamento jurídico, né? Porque assim, são várias bases que tem que se construir dentro de um negócio. Você tem que ter uma base financeira e contábil muito boa, você tem que ter uma base
estratégica, de marketing, de planejamento de venda muito boa. E você tem que ter uma base de jurídico também muito boa. É uma tríade para que você possa fazer com que aquela empresa realmente possa crescer e possa crescer de uma forma sustentável. Porque senão daqui a pouco ela vai crescer de qualquer jeito e vai chegar uma hora que a bomba estoura. Não, e Jana, e não precisamos ir muito longe, ó. Registro de marca. Eu pego várias empresas que não têm registro de marca. É uma questão básica. Agora, de uns 2 anos pra cá, que o registro de marca meio que virou commodity, as pessoas estão registrando. Mas estão registrando por registrar. Sim. Não com a intenção de se proteger. Não sabendo qual é a importância real de você ter a sua marca registrada. Elas estão registrando porque realmente virou commodity. Só por causa disso. Sim, né? Mas elas não pensam assim, ó, por exemplo, você vai receber um investimento, tá? Se a sua marca já tá mais consolidada, você tá vendendo, é a primeira coisa que eles querem saber. Produto. Eu tenho empresas da área de tecnologia, e aí, né, comentando aqui, empresas da área de tecnologia na minha carteira de clientes, que até eu assumir o jurídico dessas empresas, nunca havia se falado em registrar o código-fonte de um negócio que é super transformador. Não, do produto deles, isso, então, que é aquilo que é a base da empresa. Isso que eu ia falar, né? Do produto que é o negócio que eles vendem e fazem os milhões. Exatamente. Então, assim, é muito... É uma coisa que é muito deixada de lado como sem importância e que faz parte da base para uma empresa sólida, Sim. Mas, seguindo aqui... E agora vamos falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, para depois a gente chegar lá na questão do marketing e das vendas. Eu já conversei com você, a gente já vem conversando há algum tempo sobre negócios e, enfim, temos alguns clientes também aí em comum, mas eu queria ouvir de você a questão da importância do planejamento estratégico. A gente acabou de falar dessa base, dessa tríade que a empresa tem que ter, né? Mas o planejamento estratégico, como que ele funciona, como que ele deve ser aplicado? Agora, início do ano, é uma boa oportunidade para os empresários começarem? Qual que é o melhor momento? Explica pra gente um pouquinho. Então, Jana, assim, ó, é uma coisa você falar, eu tenho uma meta. A minha meta é ficar com 70 quilos. Tá, e daí? Agora, vamos planejar ficar com 70 quilos? Eu posso falar pra você, Janaína, vamos fazer 2 milhões esse ano? 5? Eu quero fazer. Aí tu fica lá, esse ano eu vou fazer 5 milhões. Como se vai chegar nesses 5 milhões? Então, qual é a importância do planejamento estratégico? E vale planejamento para a vida pessoal e para a vida profissional. Para você que é empresário, as duas coisas elas andam juntas. Você precisa, tá? Eu vou falar da minha área, né? Especialidade, que eu sou empresária. Você é empresário, precisa ter um planejamento pessoal e um planejamento empresarial, tá? Porque o seu sucesso na vida pessoal depende do dinheiro que você faz na sua empresa, tá? Então, começado nisso, Jana, por que é importante? Para a gente entender, primeiro, análise de dados. Se você coloca um carro, se você pega um carro sem mapa e sai rodando, você vai chegar em algum lugar? Não vai. Vai parar num lugar, vai parar em outro, vai dizer, meu Deus, eu não chego onde eu quero. Agora, se você tem lá... fazer como eu quando vim aqui, que o carro foi parar em outro lugar. Isso. Então, assim, ó, o planejamento, ele precisa ser o quê? Mensurável, tá? Ele precisa ser alcançável. Então, você precisa separar primeiro. Quem vai fazer, como vamos fazer, tá? E quanto a gente quer de resultado para aquilo. Então, você tem que dividir. Eu gosto de fazer um anual, depois eu divido ele em semestre e depois eu divido ele em trimestre. Então, a cada trimestre eu reviso, né? Então, assim, como é que a gente vai chegar nesse ponto? Então, por exemplo, eu vou chegar nos 70 quilos, eu vou contratar um nutricionista, eu vou contratar um personal trainer, eu vou no endocrinologista. Eu tô pegando aqui, gente, um exemplo que é bem facinho de entender, né? Eu vou escutar esses especialistas, depois de eu escutar eles, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no supermercado, eu tenho que ir pra academia, entendeu? Eu tenho que dormir melhor, então eu também tenho que aprender a dizer não. Então eu não vou mais beber tanto, eu não vou sair tanto, eu não vou mais comer tanto fast food. Aí você tem um plano montado. Então, na sua empresa, você precisa entender que se eu quero lançar 5 coleções por ano,
Quais são os meses que a gente vai lançar essas coleções? Quem vai escolher essas coleções? Que canais nós vamos vender? Quantas ligações a gente vai fazer? Para quem a gente vai fazer? Quem vai operar cada parte? Entendeu? Porque um plano, só uma meta lá de fazer 6 milhões no ano não vai resolver. Não é autoexecutável, né? Não é autoexecutável. Tá? E a maioria das empresas funciona no toca-toca. Não planeja absolutamente nada. O dinheiro tá entrando, tá bom. Você não estudou o calendário do... Vou falar agora por mim o que eu falo para os meus clientes. Você não estudou o calendário do varejo? Cadê o seu calendário do varejo? A maioria nem sabe o que é isso. Você já mapeou quantas ações você vai precisar fazer? Você já viu quantos feriados tem? Você já viu quanto os feriados interferem no seu tipo de negócio? Porque você concorda que para hotelaria, aviação, entretenimento, feriado, em alguns lugares, é sensacional. Para outros, é o declínio. Porque as pessoas querem sair da cidade, querem ir para a praia, querem viajar, querem... E se o seu negócio é no aeroporto, ele está preparado para os picos que vão surgir nessa época do ano? Entendeu, Jana? É você estudar, é você desenhar e ver o seu negócio de cima. E depois você fatiar. E sedimentando. E sedimentando. Para entender, a gente quer fazer 5 lançamentos no ano, mas dá para fazer? Tem a Copa do Mundo, tem as eleições. O quanto o meu negócio é impactado sobre isso? Tá? E a maioria dos negócios, Jana, eles estão interferidos, feriados interferem muito. Tá? Copa do Mundo esse ano vai ser nos Estados Unidos, jogos mais de noite não interfere tanto. Não interfere tanto para alguns segmentos. Então, sentar... gente, mas é chato. É chato, mas tu quer fazer mais dinheiro? Quer sair da zona de conforto? Se fosse fácil, todo mundo fazia. E se fosse fácil, todo mundo fazia? Perfeito. Se fosse fácil, todo mundo então, fazia. assim, e você prefere o quê? Passar uma semana planejando, chamar seu time, conversar, chamar seu financeiro, entender? Já analisou os dados da sua empresa comparado de um ano para o outro? O que eu quero? O que eu não quero? Porque isso faz muito parte do planejamento estratégico. Saber o que você quer e saber o que você não quer. Ajuda muito você ir para onde você quer. Perfeito, perfeito. Bom, já entrando aqui um pouquinho na questão das vendas e do marketing. Você comentou, quando a gente estava falando ali a respeito dos mentores, né, da internet, que a tendência hoje é de pessoas reais, que os consumidores cansaram dos milagres e querem pessoas reais. Você acha que o marketing, né, aliado às vendas, às estratégias de venda, eles estão caminhando para onde? Como que vai ser isso em 2026? Então, Jana, a internet não existe mais você ter um negócio e ele não estar online. Claro, exceto se você faz algumas coisas que você não precisa ou você não pode. Por exemplo, a sua área, né? Você é advogada. A sua área tem várias restrições. Tem várias restrições. Então, os teus canais de venda e de marketing, eles são diferentes do meu e-commerce. Que são diferentes da minha empresa de eventos que eu atuo com classe A. Que vão ser diferentes, por exemplo, de uma clínica médica. De uma clínica médica, tá? Então, assim, as pessoas querem a coisa humanizada. Tem a IA? Tem. A IA vai ajudar muito. A IA, na minha percepção e do mercado, ela é atalho para muita coisa. Mas as pessoas querem um atendimento humanizado. As pessoas querem cada vez mais também a coisa mais personalizada. Elas querem uma experiência melhor. Elas não querem entrar e se matar para precisar comprar. Elas querem ter mais acesso, né? Então, porque o acesso começou a ficar mais difícil, né? Porque hoje tudo é online, tudo é WhatsApp. Você não encontra mais as pessoas. Você não tem e você tem que falar com um robô. Você tem que falar com um robô. Gente, isso é desesperador. Quando eu vou buscar um atendimento que começa a falar com um robô, eu desisto. Porque, assim, é uma coisa que eu sei que não vai me resolver, não vai me levar a lugar nenhum. Eu tô ali perdendo meu tempo. Sim. Pra nada. Exato. Pra nada. Esse autoatendimento, assim, no início parecia uma boa ideia. Sim. Mas hoje, eu pra algumas coisas... E acho até um certo desrespeito com o consumidor. E outra, Jana, depois que o cliente tá fiel... Fica aqui meu desabafo. E outra, o cliente, pra ele ficar fiel hoje, ele quer que você resolva o problema dele. Às vezes você quer gastar um rio de dinheiro para conseguir cliente. É muito mais caro você conseguir um cliente novo, tá? Do que manter o seu cliente. E a maioria das pessoas faz o quê? Vamos botar para dentro. E quem tá dentro? Como é que você tá cuidando? O pós-venda. O pós e a manutenção.
Entendeu? Então, assim, como é que você está fazendo? O que você está fazendo para o seu cliente? Como é que você está agradando ele? Então, em 2026, mais do que nunca, o atendimento humanizado, tá? Veio para ficar. As pessoas querem verdade. Elas não querem que tu venda essa água para elas e fale, não, tem tanto de proteína e você vai beber um mês e sua pele vai ficar... Ó. Não vai. Entendeu? É melhor você dizer que se você fizer um tratamento, tomar essa água aqui por 6 meses, você vai ter um organismo funcionando melhor, você vai ter X, Y, Z, tá? Então, e outra, o multicanal. Gente, existem canais fora do Instagram, né? O multi-atendimento. E outra, quanto mais alto o ticket do cliente, mais personalizado ele quer. Mais ele quer a coisa pessoalmente, mais ele quer a coisa rápida, mais ele quer exclusividade. Então, para você que trabalha com ticket alto, tá? Esse cliente, ele não passa o dia inteiro rolando o feed do Instagram. Eu tenho só isso para te dizer. Tá? Com certeza. O CEO da empresa que você quer como cliente não vai estar no Instagram. Então, você precisa também entender quais canais funcionam para sua empresa, né? Ah, tá cheio de guru falando, ai, gente, cada tipo de... São nichos. O que funciona no meu e-commerce não funciona no meu programa de mentoria, que não funciona numa empresa de eventos. São completamente... Que não vai funcionar algumas coisas no teu escritório. Tá? Profissões que são regulamentadas, como médicos, advogados... a própria área da arquitetura também, né? Que tem bastante regras, bastante coisa. Engenheiro, isso. Dentista. Dentista. Então, assim, tudo que tem muito conselho forte, tá? Que você é regido por um conselho, que se você perder aquele conselho, você não trabalha mais. Como é que um arquiteto vai trabalhar sem ART? Não vai. Não trabalha. Como é que o médico vai trabalhar sem CRM? Exercício ilegal da profissão. Crime, inclusive. Exato. Então, assim, essa coisa de que funciona para todo mundo, não funciona. Tá? Então, o 2026 vai ser um ano de colocar a casa em ordem, entender um bom planejamento, tá? E outra, né? Tivemos aí planejamento tributário, que agora mudou toda. Isso é importantíssimo. Mudou tudo. 2026. Então, assim, ó, para planejamento estratégico, Jana, isso é fundamental. Por quê? Seus custos aumentaram. Você está comprando direito? Você está calculando essa margem que aumentou? Você vai precisar, será que não está na hora de você se reunir com seu advogado, com seu contador, entender se vamos abrir uma empresa diferente, vamos abrir 2, 3 empresas, distribuir os... Então, esse planejamento agora, que você acha que às vezes é chato, que aí eu vou gastar... Não, você vai investir o seu tempo para depois você não ter que gastar o seu tempo e o seu dinheiro corrigindo coisas que poderiam ter Investir seu tempo e seu dinheiro, né? Isso. Porque assim, depois vai sair muito mais caro. Isso, é isso que eu tô falando. Essa fatia aí de impostos nessa nova tributação, já colocando aqui, ela pode chegar até 40% do faturamento. Então, Sim. assim, basicamente nós teremos o governo como sócio. Já tínhamos, né? Agora temos mais. Não, mas temos mais. Sócio e... ele vai tirar 40% limpo. Então, Sim. assim, essa estruturação, esse planejamento societário e tributário é muito importante. Sim. E principalmente agora, no ano de 2026, que é o primeiro ano onde está sendo implementado essa reforma, né? Então, assim, é a hora de correr para conseguir arrumar a casa e não ficar depois no prejuízo. Sim, né? porque você imagina o seguinte, a maioria das empresas hoje, elas sequer tem 40% de lucro. Então, imagina que se você não calcula bem a sua margem, você já está operando no prejuízo e nem sabe. Já está operando no prejuízo, exatamente. Entendeu? Que a maioria dos pequenos empresários não tem essa noção de como que opera. A maioria deles operam não no faz prejuízo. a precificação correta, né? Não põe taxa de cartão, não põe nota fiscal, não põe uma série de coisas que quando você vai ver, por que não está sobrando dinheiro? Exatamente, porque não está calculado da forma que tem que ser. Exato. Né? Então, assim, e outra, a organização financeira da empresa, tá? Não adianta você ter uma máquina de vendas. Você pode ter uma máquina, botar muito dinheiro para dentro. Mas se a máquina dentro não estiver rodando, se você não souber qual é o seu custo, se a sua equipe não estiver alinhada, não adianta nada, porque com a velocidade que entra, sai. E se duvidar, ainda falta e vai sair do seu bolso. Exatamente. Bom, estamos nos encaminhando aqui para o final. Queria muito te agradecer por ter aceitado o convite, Obrigada. por vir aqui compartilhar com
com todas nós, né, e todos nós, o seu conhecimento, a sua expertise, né, na questão empresarial, que é muito importante. Você é, com certeza, uma referência, não só a nível Santa Catarina, mas uma referência nacional. Fico muito feliz por ter você aqui e gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres empreendedoras, também para os empreendedores que nos assistem, uma mensagem do que eles devem procurar durante esse ano e como eles devem prosseguir nos negócios deles. Eu tenho uma frase, tá? Que eu uso todo final das minhas palestras, que é: produto a gente carrega na sacola, serviço a gente carrega no coração. Maravilhoso. Então, você empresário, faça com que o seu cliente fique fiel a você, não ao que você vende. Porque se você se você precisar mudar de ramo, se você tiver que se adaptar, todas as transformações que você tiver que fazer, o cliente, quando ele gosta do trabalho que você faz, que a sua empresa presta, ele vai seguir com você, porque você vai ter construído uma coisa chamada... você vai ter uma coisa chamada... não valorização, esqueci agora, me fugiu a palavra. Credibilidade. Quando você constrói credibilidade, aliado com serviço, com tudo, você pode ir para vários ramos, tá? E eu sou a prova disso, viva disso, que a minha empresa de eventos tem 15 anos. Eu tenho fornecedores que estão desde a época que eu trabalhava na empresa da minha família. Eu tenho fornecedor que de eventos foi fornecer coisa para o meu e-commerce. Eu tenho clientes de mentoria hoje que foram meus clientes de evento. Então, trabalhe de maneira honesta, de maneira séria, sente, faça o seu planejamento, mas nunca se esqueça que o produto ele pode ser trocado, mas o que você oferece para o seu cliente vai ficar no coração dele para sempre. Perfeito. E se a gente quiser te encontrar, quais são suas redes sociais? Então vamos lá. Quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho da RA Mentoria, eu tô no Instagram como RA Mentoria, no TikTok como a RA Mentoria. Eu tenho o meu site www.robertaalmeida.vip e lá no LinkedIn roberta.almeida. Então, por que eu trouxe todas essas redes? Porque em cada rede o meu público tem uma percepção de uma maneira diferente, né? Então, ou seja, eu tenho clientes mais jovens, eu tenho clientes mais velhos, eu tenho cliente iniciando, eu tenho cliente que já roda aí, que já faz 1 milhão mês e está crescendo ainda mais. E no meu site tem um pouquinho da minha trajetória que fala também sobre o prêmio que eu ganhei em 2021 na categoria varejo. Eu fui top de marketing da DVB, eu fui a única pequena empresa liderada por mulher que ganhou esse prêmio. Eu ganhei esse prêmio junto com o Grupo Almeida Júnior, com a Van, ou seja, eu concorri com grandes empresas, né? Tem também falando aí um pouquinho da minha trajetória no Shark Tank, do meu programa de afiliados, onde eu fui para a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que eu criei essa oportunidade de mulheres fazerem dinheiro sem precisar sair de casa. Então lá no meu site tem um pouquinho aí de tudo, né? Então é só entrar em contato, tem contato em todas as minhas redes sociais. Fiquem à vontade para você que quer crescer, que quer voar e que quer marcar o seu cliente no coração e não só no produto. Não se preocupem que foi rapidinho aqui que ela passou as redes sociais, mas a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo todas as redes sociais e os contatos da Roberta, tá bom? Bom, então encerramos mais um episódio do AproximaCast, hoje com a maravilhosa Roberta Almeida. Mais uma vez, obrigada. Esperamos te ver mais vezes por aqui para tratar de vários outros assuntos, porque se fosse para ficar, a gente teria assunto, para a noite toda aqui. Sim. Jana, quero te agradecer a oportunidade de vir aqui, de compartilhar um pouco da minha experiência e também por ter criado esse canal, né? O Aproxima, porque a gente precisa, assim, de aproximação, né? Então, assim, não é perfeito, porque a gente precisa aproximar clientes de fornecedores, pessoas do mesmo nicho, né? E a gente precisa também aproximar pessoas que querem saber de experiências reais, de vida real, né? Para poder crescer. Então, assim, realmente, 2026, as pessoas precisam se aproximar mais para crescer mais. Quero te agradecer muito o convite, desejo um sucesso esplêndido para 2026. Muito obrigada. Ficamos por aqui, então. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.